Maria. Eu começava por perguntar sobre o início disto tudo, quando começa lentamente a grande transformação de vida. É verdade que foi o clique com um documentário sobre a exploração animal, que depois mudou a alimentação a partir daí? Sim, a verdade é que acho que não existe apenas um único clique na nossa vida, não é? Vão existindo pequenos cliques, pequenas chaves que se vão rodando e que vão abrindo novas portas. Esse documentário foi, sim, foi um clique que foi a partir daí que efetivamente foi um grande clique, sim. Efetivamente comecei a mudar muito a minha alimentação. A partir desse comentário, deixei totalmente a carne, inicialmente, só passar uns anos é que foi o peixe, mas sim, foi exatamente através desse documentário, porque agora, em retrospectiva, não é, percebo que, tendo nascido e crescido numa cidade, uh, somos, uh, somos afastados, não é, de uma realidade muito natural. E eu nem sequer tinha a percepção, não é, que aquela carne picada na bolinhesa, por exemplo, era uma parte, não é, de um animal. E isso com toda a alimentação, não é? De onde vem, nem os legumes, não é? De onde vem agora, por exemplo, reconhecer com a minha filha as folhas dos brócolos e as folhas das cenouras e ela saber o que é, né? Se fosse eu há uns anos atrás era impensável. E essa distância faz-nos estar adormecidos, não é? Estarmos a comer em piloto automático e não sabemos realmente de onde vem aquilo. Esse primeiro comentário que eu vi foi sem dúvida um grande clique, no sentido de uau, calma, o que é que eu tive a ingerir até hoje, não é? Que a minha família, que sempre acreditou que era o melhor, mas que se calhar para mim já não faz sentido. Então, sem dúvida que esse comentário teve assim um papel fundamental nessa virada de chave, da primeira chave, de uma das Esse primeiras. comentário viu na altura viu com amigos, não foi? Foram um grupo que viram Sim, esse. sim, sim. E Nós eles estávamos. ficaram tão abalados como a Maria, também não. Nenhum deles ficou. Aquilo mexe, obviamente, sinto que mexe com toda a gente, mas eu fui a única que efetivamente naquele documentário tomei mesmo a decisão de não, a partir de agora vou mudar completamente a minha alimentação. Aquilo até foi com um namorado da altura e com uns amigos, tipo, muito mais velhos do que nós na altura, e foram eles que nos passaram esse documentário. E eu, a partir daí, lembro perfeitamente de chegar a casa e dizer: olha, nunca mais vou tocar em carne. E a minha família, tipo, o quê? Vais morrer, vais ficar doente. Porque isto há uns anos atrás, hoje em dia, felizmente, não, mas há uns anos atrás ainda era muito estranho, era muito. Eu não conhecia uma única pessoa que fosse vegetariana, né? Então ainda era assim um mundo muito anormal. Pois, eu ia perguntar isso mesmo. Na altura não existia tanto conhecimento sobre isso e Maria não tinha uma rede, não é, de pessoas que também estivessem nesse caminho. Então, como é que foi partir à descoberta sozinha e transformar a alimentação a partir daí? Olha, foi algo que não foi muito pensado inicialmente, depois esse documentário também bateu ali na fase em que eu fiz os meus 18 anos e saí de casa pela primeira vez, então até então eu nunca tinha cozinhado na vida, não fazia ideia, quer dizer, muito pontualmente, quando ia de férias com um namorado à altura, mas era aquelas coisas básicas, tipo massa com atum, né? Não sabia mesmo como é que se cozinhava. Então quando eu fui morar sozinha, tive que aprender, não é? Tudo do zero. E foi a partir daí que comecei a perceber a combinação de até novos, sabes, ingredientes que em minha casa nunca foram utilizados até então, e começar também a surgir daí uma paixão imensa que dura até hoje, que eu acho que vai durar ainda uns bons tempos, que foi mesmo este amor pela alimentação. Agora vendo, claro, em retrospectiva, eu utilizava na altura muitos processados, muitos processados, mesmo enlatados, cogumelos enlatados. Na altura nem sabia que havia cogumelos frescos, sabes? Havia uma alfabetização completa deste mundo e que agora aos poucos não é, tem vindo, já vai fazer agora 10 anos desta caminhada e consigo perceber obviamente uma evolução. E a formação depois no Instituto Português de Naturologia também foi mais um passo neste caminho. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que foi-se tudo encaixando, sabes, de uma forma muito perfeita. Lá está, comecei
conhecer pessoas que falavam linguagens diferentes, não é? Comecei a ouvir falar pela primeira vez em energias, em canais meridianos, em coisas que existem que nós não vemos, e na altura até então era bastante não digo, mas um pouco cética em relação a esse tipo de assuntos, nem era nada que estivesse nas nossas conversas, nem a nível familiar, nem a nível de amizades. Então foi assim um mundo novo, mas que ao mesmo tempo parecia que não era novo, sabes? Foi muito conhecer uma linguagem que para mim era muito familiar. Então eu até me inscrevi nessa formação, porque eu tinha desistido de design de moda, e inscrevi-me numa de, ok, eu sempre gostei de massagem, vou aqui perceber o que é que isto tem para me dar, mas nunca pôr muitas fichas, sabes, naquilo. E depois apaixonei-me completamente pelo mundo, pelo curso, terminei o curso, fiz outras tantas formações dentro daquelas áreas, e depois cada pecinha se foi encaixando. Depois nesse mesmo, terminei essa formação, nesse verão fui, imagina, tinha conhecido no Portugal Fashion, no Porto, que eu estava sempre lá, primeiro como espectador, depois a trabalhar, e num trabalho conheci um senhor que gostou do meu trabalho, estava lá a trabalhar a vender bebidas, e ele gostou, convidou-me logo para ir para o Algarve trabalhar, estive lá a temporada toda, e foi no meio do bar de Algarve, meio de festa de noite, que eu conheci a pessoa que me guiou na minha primeira meditação, sabes? Sabes, um mundo que parece que aparentemente não está ligado. E depois dessa primeira meditação e desse primeiro contacto com a meditação foi quando eu resolvi ir para o Brasil sozinha. Já estava a pensar nisso, estava a programar isso mais ou menos há uns meses atrás, mas foi depois desse verão que efetivamente consegui ir para o Brasil sozinha e que começou aí sim toda a transformação. E porquê o Brasil, Maria? Porquê o Brasil? Porquê que se lançou assim sozinha para o país? Olha, há coisas que realmente não se explicam, não é? Há coisas que sentimos cá dentro que são, podemos chamar de, não é? De sexto sentido, a intuição, ouvir o coração. Então foi mesmo sentir este chamado cá dentro. Eu sempre tive uma ligação muito especial com o Brasil, não sei muito bem explicar porquê. Só tinha ido lá uma vez em família, de férias com os meus pais, mas pouco tempo, não é? Umas férias, mas sempre tive uma grande ligação. Tenho antepassados brasileiros que nunca cheguei a conhecer, mas sempre tive uma ligação muito especial com esse país. E no início desse mesmo ano, e na altura ainda nem sequer meditava, mas já estava conectada com esta vozinha que está cá dentro, e tomei mesmo a decisão de ir para lá sozinha, e sabia que tinha que ser sozinha. Aliás, tive vários amigos, mesmo na altura, dizendo: Maria, meu Deus, estás sozinha para o Brasil. Já nem falo da família, né? Mas eu sabia que era mesmo uma viagem que eu tinha que fazê-la sozinha, e agradeço até hoje, né, por a ter feito. E foi lá que descobriu o yoga, foi lá que aprofundou o yoga. Sim, eu tinha feito a primeira aula numa escola de um método diferente, em Matosinhos. Eu andava no boxe na altura, e um amigo meu disse: "Oh, Maria, acho que o boxe, não sei porquê, eu vejo-te mesmo aí no yoga." Mas pronto, são coisas que são completamente complementares, porque o yoga nem sequer é um desporto, né? Mas foi engraçado ele ter dito isso. Ele já praticava yoga, era um amigo meu, e eu fui fazer uma primeira aula com ele, mas foi efetivamente no Brasil que tive assim o primeiro contacto mais profundo com o yoga, e a partir daí que tudo surgiu. E também é no Brasil que surge a Noa, não é? A Noa. Exatamente, exatamente. E a Maria depois teve que regressar por uma série de constrangimentos relacionados com a relação que tinha, mas se não fosse isso, acha que teria regressado a Portugal? Esteve sempre nos planos de regressar a Portugal um dia? Então, eu fui para lá a primeira vez, era só para ser uma viagem de um mês. Acabei por morar lá praticamente 2 anos, mas sempre com vindas e voltas. Na penúltima vinda a Portugal, que vim já com o progenitor da Nauá, a nossa ideia era começar uma vida cá em Portugal. Vimos que as coisas não iam andar por cá, e regressamos para o Brasil, e a ideia era efetivamente começar essa vida em família no Brasil. Depois, quando eu fiquei mesmo grávida lá e percebemos que as coisas não tinham mesmo pés para andar, e vimos numa situação realmente desafiante e delicada, aí sim vemos que foi a melhor decisão regressar a Portugal. E depois, quando regressei cá, e foi tudo muito rápido e tudo muito intenso,
E por mais que eu adore e queira muito que eu não a conheça de onde ela veio e de onde veio toda esta transformação e toda esta história, não me faz sentido agora imaginar a vida lá no Brasil, até por uma questão de, sabes, de qualidade de vida. A qualidade de vida vai ser sempre muito relativa para cada um, né? Mas agora quando viramos, né, mães, pais, progenitores, acho que queremos estar tranquilos dentro da intranquilidade que é a maternidade, mas o primeiro fator, obviamente, que a segurança está em primeiro lugar. E eu estava até numa cidade bastante segura dentro do Brasil, mas obviamente que as coisas acontecem e não há sido que eu me sinta mais segura aqui em Portugal, sem dúvida. E depois, quando regressaram, passaram por uma série de sítios. Portanto, foram do Porto para as Flores, depois para Lagos, e depois foram para a Índia. Foi assim umas Exatamente. mochilas às costas. Sempre. Isso Sempre. foi propositado ou foram as circunstâncias que foram ditando o caminho? Olha, Daniel, eu nunca. É engraçado que, passados uns anos, as pessoas começaram a rotular-nos como nómadas, não é? Uma família nómada e tal. Eu nunca almejei ser nómada, mas realmente foram as coisas que se foram proporcionando. Eu lembro que estava no Porto, estive lá em 2, 3 sítios, depois, quando eu cresci, depois consegui passar por uma quinta um pouquinho mais afastada, aluguei lá um espaço em casa de uma amiga, gostava bastante, mas depois comecei realmente a perceber que queria dar um contacto mais cru, mais simples, sabes? Dar-lhe uma oportunidade que eu não tive em relação a uma vida mais tranquila, mais em contacto com o campo, mais em contacto com a natureza em si. Um, a Ilha das Flores surgiu também assim muito por chamado, sabe? Nunca tinha ido lá, e lá tivemos uns meses. E depois o Algarve sempre foi um local que sempre ressoou e sempre vibrou bastante. E depois no Algarve ainda começou a puxar, a puxar, a puxar, e lá fomos nós também muito numa de, olha, não há muito coisas que, sabes, não há nada que não fui fazer uma formação, sabes, não houve nada que me tivesse lá puxado diretamente a um específico lugar, mas foi mesmo no sentir, neste coração, no chamado que, ok, é para lá o próximo passo, a próxima missão é por lá. E como é que foi essa decisão de ir para um país tão distante com uma menina tão pequenina? Olha, foi uma decisão fácil de tomar, no sentido de não havia dúvidas que era para ser, até porque todos os sinais estavam a aparecer, aparentemente não tínhamos condições para ir, portanto as condições começaram a aparecer, era óbvio que estavam a aparecer as condições que nos iam fazer, possibilitar de fazer essa viagem. No entanto, pensei como nunca, sabes? Eu sempre mandei, né, por todos os lados sem pensar muito, Brasil, mochila às costas, sem reservar nada, aqui vou eu, vivemos o dia a dia. E quando há foi totalmente diferente, sabes? Foi desde fazer um seguro de saúde, desde levar medicamentos que nunca usamos, mas pelo simples não, a reservar os sítios, sabes? Pelo menos os primeiros, os últimos não, mas os primeiros já estava tudo reservado, a falar com várias pessoas que tinham estado nos locais, a saber o máximo de opiniões e dicas possíveis. Foi um tipo de viagem completamente diferente daquela que eu faria se estivesse sozinha ou se não fosse mãe, no sentido de que nós tivemos lá 2 meses e pouco e tivemos um mês especificamente num sítio e outro mês especificamente no outro, não andamos, sabes, todas as semanas ou 15 a 15 dias a mudar de local, então não escolhi sempre sítios supostamente e foram sempre muito seguros. A única parte mais desconfortável, digamos assim, seriam sempre as viagens, sabes, que são sempre locais muito distantes, mas correu sempre tudo muito bem. E como é que ela reagiu a estas mudanças de locais? Ela reagia sempre tudo muito bem, era sempre tudo muito normal, sabes? Ela nunca demonstrou estar, aliás, pelo contrário, ela ficava super entusiasmada, do avião a aterrar na Índia, e ela tinha 2 anos, e ela, Índia, sabe? Nem sabia muito bem, nem eu, nunca lá tinha estado, aliás, nunca tinha estado na Ásia até então, era tudo um mundo, foi descobrir um mundo completamente novo com ela, e também foi muito interessante por esse lado. Eu sinto mesmo isso, sabes, Daniela, quando o progenitor, a mãe, o pai, ou quem está mais tempo com as crias, quando essa pessoa está bem e está enraizada, não é? Está no caminho, nestas idades, pelo menos onde eles estão tanto tempo connosco e são esponjas autênticas, eles vão estar bem. Não importa se é uma cabana ou se é um templo, nós dormimos no chão mesmo com banhos de água fria, sabes?
lá no Acho também eram mesmo condições muito básicas, e estava tudo bem, né? Não fomos mais felizes do que nunca, e acordávamos às 4 da manhã todos os dias, e isso aí fez um bocado de confusão, tipo, estamos a acordar, está de noite, estamos a sair de rua e está de noite, mas foi uma experiência incrível que eu tenho mesmo, sabes, muito orgulho e ainda bem que segui esta voz do coração e que lhe proporcionei essa experiência. Aliás, quando eu cheguei lá, eu disse: oh, caramba, foste tu que me trouxeste aqui, sabes? Porque ela estava tão familiarizada com a cultura, desde o comer à mão, lá no ashram, para tu perceberes, tem duas partes, que é uma parte da comida mesmo tradicional, que é sempre pequeno almoço, almoço e arroz, pequeno almoço, almoço, jantar, tipo arroz com caril, vai variando um pouquinho, mas é sempre à base disso. E depois tens do outro lado que é comida já mais ocidental, tens um bocadinho de tudo. Essa comida tradicional já está incluída no preço, a outra não. E muitas das vezes nós íamos para a parte mesmo tradicional, indiana, onde só comíamos com indianos praticamente, onde toda a gente come a mel, nem sequer há guardanapos, nem talheres. E eles ficavam super admirados, eles diziam: nós nunca vimos uma criança, né, assim ocidental, ainda por cima tão nova, comer com tanto prazer a nossa comida. Às vezes quando as contas ficava assim, tipo, será que tu vais comer isto porque é picante, né? E ela só dizia spicy, spicy, e a comer assim à mão. Então ela estava assim super, super, super à vontade mesmo, foi muito interessante. Depois lá no ashram também tinha, era um ashram assim bem familiar, então já tinha assim várias famílias, ela teve a oportunidade de conhecer crianças de toda a parte do mundo, fazerem amizades quando nem sequer falavam, mas linguagem também não é necessária. Então foi uma experiência mas, extremamente enriquecedora, sem dúvida para repetir. E agora estão numa quinta na Nazaré. Como é que são os, Exatamente. os vossos dias? Então, os nossos dias, agora a rotina mudou bastante, porque a Noa entrou numa fase nova em que ela entrou para a escolinha. Não vai todos os dias, tipo, ainda ontem não foi à escolinha, a semana passada também não foi a semana toda à escola, então ainda não é algo que seja constante, sabes? Acho que isso vai começar a ser talvez a partir do próximo ano, quando ela está na primeira classe. Mas normalmente os nossos dias são, imagina, de manhã são manhãs voltadas para o cuidado, para o autopessoal, ou seja, tento passar na nossa prática, a minha prática espiritual, pode ser yoga, pode ser uma corrida, pode ser dança, whatever, e também, obviamente, cuidar da casa, normalmente são sempre mais perto do almoço, eu trato de tudo, não é da casa, seja a lavandaria, seja fazer a comida, e da parte da tarde é onde, a partir das 2, 2h30, é onde eu dedico para me focar à minha missão, ao meu trabalho. E depois, por volta das 5, já retornamos também mais aqui ao nosso ninho e às nossas coisas mais de casa. Quão E é importante assim que fiz. é a Noa estar familiarizada com de onde é que vêm os alimentos, ter aquela ligação à terra, isso é essencial para Maria. Sem dúvida alguma. Eu acho que isso é assim, dos maiores presentes que eu lhe posso deixar, assim como herança, sabes? É realmente este contacto com tudo, porque a natureza engloba tudo, não é? A natureza somos nós, não é só aquilo que vem de terra, a natureza somos nós, são as fases da lua, é ela conectar-se quando está, não é, luxente, lua minguante, lua crescente, é ela conectar-se com o fogo, sabes, fazemos uma fogueira, ela começa a conectar-se com os rituais, é lindo, por exemplo, agora temos uma horta que não é cuidada por nós, é pelo nosso vizinho, mas ele disse, olha, vão lá apanhar, e sabes, irmos lá apanhar a horta, os tomates, e depois fazermos aqui o nosso molho de tomate e prepararmos as nossas coisas, ter esta ligação tão direta, sabes, tão crua, por exemplo, eu nunca tive uma noção das estações do ano como estou a ter desde há 2 anos, que foi há 2 anos que deixamos o nomadismo, e pela primeira vez em 10 anos tenho uma casa, sabes? Foi assim também uma grande mudança. Mas estar aqui no campo, e ainda por cima nós moramos numa quinta que é rodeada de campos agrícolas, ou seja, tu vês perfeitamente a mudança de cada estação, não só pela temperatura, não só pelo clima, mas por aquilo que a natureza oferece em cada estação, sabes? E isso é assim maravilhoso, é a maior escola que nós podemos ter, está tudo aqui à nossa volta. E de que forma é que a Noa vive a espiritualidade do teu trabalho? Por exemplo, de que forma é que ela vê a yoga, de que forma é que ela convive de perto? É muito natural para ela? Sim, olha, é engraçado, porque para ela cresceu nisso, né? A primeira aula de yoga que eu dei foi com ela sempre deu aulas comigo.
Então é algo que é natural, não é? É uma linguagem muito natural. Eu lembro que houve umas aulas passadas, as últimas que dei assim presenciais, ela às vezes, nem sempre, mas ela cada vez tem mais gosto em participar efetivamente da aula e fazer ajustes, sabes, faz os mantras em sânscrito no final, e tinha lá duas alunas que não seguiam ainda o meu trabalho, mas tinham ido à aula, e ficaram tipo, como assim uma criança desta idade a fazer mantras em sânscrito e a fazer ajustes? Tipo, o que é isto? E as pessoas às vezes que não seguem, não é, o projeto desde algum tempo, desde o início, acham que aquilo cai assim para a cabeça e não se apercebem, mas tudo aquilo vem de uma vida que está por trás daquilo, não é? Ela cresceu a ouvir mantras, ela cresceu a ver dar aulas de yoga, em que foi extremamente desafiante, obviamente, e que ela não participava de todo, obviamente, mas agora é que eu percebo mesmo um gosto dela, sabes, em estar, em tocar, em ajudar. Até agora ela diz que quer dar aulas de yoga e estamos a fazer uns vídeos para o Instagram porque ela diz que é professora de yoga. Aliás, quando ela entrou agora nesta escolinha, acho que foi logo no segundo dia, deu logo assim uma aula de yoga para a turma. Então é algo que está nela, né? É muito natural. E também calculo que com o projeto da Mãe Guru recebam muitas perguntas sobre a alimentação, né? A alimentação da Nauá. Uhum. De que forma é que a Maria ajusta a alimentação da Nauá para ser, segundo a mesma filosofia que a Maria segue, mas para a criança? Então, existe muita separação hoje em dia. No outro dia, por acaso, apareceu isso no Instagram. Estava a lançar um workshop e as pessoas estavam a perguntar: workshops para bebês, quando é que vai ser? E eu expliquei efetivamente isso, que desde que a Noé começou a alimentação, aos 6 meses de idade, eu nunca fiz, Daniela, uma comida diferente para Noé ou uma comida diferente para mim. Obviamente que no início, por exemplo, no primeiro ano de vida, lembro-me que parei o sal, ou seja, em compensação utilizava bastantes especiarias, e existe muito este mito que as crianças não podem comer especiarias, pelo contrário, né? E até porque se a mãe já ingerir especiarias durante a gestação, o bebê já vai estar a sentir, através do líquido amniótico, e se amamentar, também vai estar a sentir todos os sabores. Então, claro que não vamos colocar, não é, uma comida extremamente picante para um bebê, que não vamos colocar todas as especiarias de uma vez, não. Se damos uma introdução alimentar, precisamos ter cuidados e ver efetivamente se não há reações, mas tirando esse primeiro processo de ver efetivamente se há reações ou não, a criança pode e deve, a meu ver, obviamente, comer o mesmo que o seu progenitor come, assim como na natureza, não é? Que se vimos os animais, eles estão a olhar quando acabam de nascer, passam aquela fase inicial, mas depois eles observam como é que os seus progenitores comem, ou como é que eles caçam, como é que eles apanham os frutos ou as folhas, né? E eles replicam tal e qual. Então, muitas vezes há famílias que dizem que os filhos têm muitos problemas em comer, mas quando eu vou a ver, não é, nesses pedidos de ajuda, existe muita essa diferença, não é? Os pais comem uma coisa que às vezes nem é tão saudável e querem que os filhos comam uma coisa diferente se eles acham que é saudável. E depois também acontece uma coisa que comem em horários diferentes. E eu percebo, claro, que é maravilhoso também como uma vida de casal e que é necessário terem momentos a dois, mas também é importante ter momentos de família em que a criança veja o pai, a mãe, os progenitores a terem aquele momento, né? É um momento de nutrição. É muito mais do que apenas tapar buracos, né? É um momento de nutrição completa, corpo, mente e espírito. Para mim a alimentação é muito mais do que tapar buracos. E desde aquela Maria que antes de ir para o Brasil não estava satisfeita profissionalmente, sentia que faltava algo, até agora a Maria que está realizada, que está a cumprir a sua missão, sente que passou assim quase uma vida entre essas duas Marias. Passaram várias, Daniel, passaram várias vidas, é muito engraçado. Porque passaram assim, se formos ver numa linha de tempo, não é? E o tempo é muito relativo, mas passou assim, passaram 10 anos, e olhar para trás, tipo, há 10 anos onde eu estava e agora 10 anos depois onde eu estou, parece que passaram assim umas 5 vidas, talvez. Mas, mas lá está, foi passinho a passinho. Não é algo que eu sinta de, imagina, encontramos a nossa missão e é esta que vamos levar até o final da vida. Eu acho que as missões têm um momento, neste momento aquilo que eu estou a sentir é isto que eu partilho,
que era diferente há um ano atrás, que era diferente há 2 anos atrás, mesmo já estando neste contexto, e sei que estará sempre em transformação, e quem trabalha muito nestas áreas acho que tem efetivamente uma necessidade muito grande de também ter períodos, obviamente, de expansão, mas de recolhimento, porque a transformação é constante e nós temos realmente uma necessidade de parar, avaliar, ok, o que é que aconteceu até agora, o que é que não faz sentido mais, o que é que já fez sentido, o que é que não faz mais sentido, de que forma é que me vou colocar mais no mundo, qual é a minha missão agora para o mundo. Acho que isso é essencial para quem trabalha neste tipo de contextos e é algo que vai estar sempre em transmutação. Em termos de trabalho, Maria, a Maria está a dar aulas de yoga, também dá orientação, mentoria através da sua página. Que tipo de trabalhos é que faz para além das aulas? Então, neste momento não estou com aulas de yoga Não está com regulares. aulas? Ok. Não, neste momento estou a dar aulas de yoga e aulas de meditação ativa em eventos pontuais e vou voltar à partida em janeiro. Vamos ver, tentar lançar agora a nova data de voltar sim aos retiros e estar cada vez mais mergulhada em retiros. Estou realmente a sentir essa necessidade de. Eu já trabalhava com retiros, mas também estava com as aulas de yoga, estava com os workshops de alimentação, e projetos que iam acontecendo pontualmente. E agora estou mesmo a sentir essa necessidade de mergulhar cada vez mais nessas vivências, que podem ser muito profundas, onde eu posso incluir tudo aquilo que eu trabalho em alguns dias e de efetivamente ver ali umas chaves a abrir algumas portas. E também um grande objetivo é a tiny house, certo? Sim, 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 sim. Estou a trabalhar agora Como é num que é projeto. essa, como é que é essa tiny house? Como é que a imaginou? Então, isto surgiu já, isto começou a surgir, lá está, tudo se vai encaixando, foi ainda no Brasil, quando estava já grávida e comecei a pesquisar por comunidades para viver e até para ter a Noá e começar lá a viver. E comecei a perceber como é que eram as casas feitas, e eu, cá, isto são casas totalmente diferentes de tudo aquilo que eu vi até agora na cidade, não é? E existe todo outro mundo, casas autossustentáveis, coleta de água da chuva, banheiro seco, sabes? Coisas que eu nunca tinha ouvido até então, e aquilo ficou assim o bichinho. Depois, na altura, acabei por não ir para a minha comunidade e voltei para Portugal, e depois foi quando estava no Algarve. Ah, não, na Ilha das Flores conheci uma casa, também uma tiny house, construída lá por uma rapariga estrangeira que tinha vindo morar para Portugal, que me inspirou, sabe? Ela também morava lá sozinha, completamente imersa na natureza, e era assim uma casa lindíssima, sabes? Construída por ela e com um carpinteiro e com um artesão, e ficou assim uma coisa maravilhosa. E depois, quando estava a morar no Algarve, conheci um casal alemão que construiu a sua tiny house em 2 contentores lá e trouxeram-na para Portugal, e é cá que eles moram. E eles hoje em dia até trabalham com isso. Ele tem o Max, e ele desenha efetivamente as casas e constrói, eram em contentores, e eu fiquei assim completamente, sabes, surpreendida pela positiva, porque uma coisa é de fora, sabes, ok, tem uma vista de um contentor e tal, arranjadinho, mas quando eu entrei dentro da casa senti tipo, uau, sabes, eu quero algo assim para mim. E foi nesse momento que eu tive mesmo a certeza que ia lutar por algo assim, que era isso que eu queria, sabes, deixar até um dia como legado para a Noá e até inspirar outras pessoas que existem outras formas de vida, sabes? Às vezes não achamos que precisamos de um empréstimo, sei lá, de 100, de 200, 300 mil euros para comprar uma casa, que depois ela nunca é nossa, nós deixamos de a pagar ao banco por 2, 3 meses, ela já vai à vida, e corremos atrás de um dinheiro para pagar algo que é tão, sabes, é tão distante, e esquecemos de viver, não é? E a vida às vezes passa e ainda precisa pagar por uma casa que nem sequer tivemos tempo para usufruir dela. E depois isso também tem a ver com o minimalismo, sabes? O minimalismo também entrou na minha vida, e sei lá, se eu fosse há uns 10 anos pensar em morar numa tiny house, era impossível. Mas hoje em dia é realmente aquilo que faz sentido por aquilo que eu acredito, pelo estilo de vida que eu vivo, e foi a partir daí que eu realmente tive a certeza. Já há imensas formas de ter tiny house, né? Tiny house é um conceito, pode-se construir uma tiny house de diversas formas, autossustentável ou meio ou até não, mas realmente agora já estou assim com tudo alinhado. A nossa tiny house vai ser construída em cima de um trailer. A partida vai ser construída por uma empresa em Cascais, a Mairanguicho, e estou agora a acabar de desenvolver um jogo, que já estou assim, acho que é sem dúvida assim um projeto
sabes que estou a colocar mais amor e missão, e estou a unir tudo aquilo que tenho vindo a trabalhar estes anos para emergir e para concluir nesse projeto. Estou mesmo nas finalizações dele. À partida vai ser lançado até o final deste ano, assim a terceiro, e vai ser a partir dessas vendas, todo o lucro vai reverter para a construção dessa casinha, nossa casa. Esse jogo pode revelar mais um bocadinho ou ainda é muito cedo para falar dele? É para crianças? Em que é que consiste, assim, brevemente? É um jogo especialmente para pessoas que vão querer ter bons momentos e aprender também neles. Ok, ok, boa. E também, a Maria também gostava, já falou numa entrevista, de essa ideia da comunidade, não é? Ter uma comunidade de famílias Uhum, a viver de forma sustentável. Isso já se vê sim. em alguns locais do mundo. Acha que Portugal está preparado para esse conceito, sendo um país ainda algo conservador? Hum, Sem dúvida alguma, Daniela. Nós, aliás, temos em Portugal a comunidade mais antiga da Europa. Muitas pessoas não sabem, mas a maior comunidade da Europa está cá em Portugal. É um projeto chamado Tameira. E nós em Portugal já temos diversas comunidades do norte a sul do país, umas mais oficiais, sabes, e que gostam de se expor, e outras algo mais privado, que querem estar na sua bolha, e respeitamos toda a gente. Acredito que as pessoas certas, sabes, que vão aparecer, e acredito sem dúvida alguma que será um método nunca perfeito, porque nós estamos sempre em períodos de testes, de adaptações e transformações, e somos todos humanos, vai haver sempre dificuldades, não é? Primos para uma comunidade que vão deixar de existir desafios pessoais, interpessoais, não é? Mas acredito muito neste novo formato de vida, porque hoje em dia o que se vê é que as pessoas não conhecem os seus vizinhos, né? Praticamente não têm vida social, ou a que têm a vida social que dizem que têm é apenas para fugir, sabes? Ali a questões internas. Então, para mim, faz-me cada vez mais sentido para mim, o real sentido de vida social, sabes? De vivermos em comunidade, de aprendermos juntos nos bons e nos maus momentos. Não no sentido de todos morarem todos juntos numa casa, há pessoas que adoram e que funcionam muito bem nesse sentido. Para mim, não sou um tipo de pessoa que funcionaria nesse sentido, gosto muito da minha privacidade, da individualidade nesse sentido, mas imagino muito, lá está, cada um com a sua tiny ou big house, não é? Cada um com a sua tipologia de casa, mas ter, imagina, um centro, por exemplo, quando eu estive em Auroville, que isso lá na Índia, onde funcionava muito assim, onde ter um centro, ou vários, não é? Dependendo da dimensão do terreno, onde as pessoas podem encontrar, tanto para cozinharem, para almoçarem, para estudarem, com biblioteca, existirem eventos mesmo, sabes, de yoga diário, qigong, massagem, as pessoas, através da sua sabedoria, cada um tem uma missão e um dom único no mundo, poderem partilhar isso na comunidade para todos conseguirem elevarem-se e crescerem em conjunto. E o que é que gostaria de passar à Noa durante este crescimento dela, durante esta evolução? Olha, acima de tudo, a verdade, sabes? Acho que o valor máximo é a verdade, nós chamamos de Satya no yoga, porque a partir da verdade vem tudo atrás. A verdade de sermos nós mesmos, sabes? A verdade de não termos vergonha, de não termos medo. Claro que eles poderão sempre existir, mas ultrapassar isso, sabes? Estamos aqui para sermos a melhor versão de nós mesmos, e o único lugar que efetivamente não está ocupado é o nosso. Então, se nós não ocuparmos o nosso lugar, quem é que o vai ocupar? Temos que ser nós. E acho que assim, acho que tento que seja esse o maior valor, essa verdade, e a seguir o coração, sabe? Não matter what, não importa o que, não é, que a sociedade diga, o que os amigos até digam, o que a família diga, porque é a vida deles, não é a tua. Ninguém consegue opinar ou orientar-te na tua vida, não é? Nem um coach, né? Os coaches, os psicólogos podem te fazer perguntas que te vão levar a um lugar de maior awareness, né? Maior consciência. Mas cada um é um indivíduo único, com um processo único, com uma missão única. Então, eu, como progenitora, ou como coach, ou como, né, eu sou tudo ali da minha filha, estou a guiá-la neste processo. O meu maior objetivo, digamos assim, se
não há muitos objetivos, mas é realmente que ela aprenda e que ela confie na sua voz interior. Oh, Maria, para terminar, como é que uma menina citadina passa a ser uma menina que diz que no campo a conexão com a vida é diferente? Olha, foi muito bom porque eu tive a oportunidade de conhecer os 2 mundos, sabes? E, por exemplo, muita gente agora me pergunta: "Ai Maria, mas tu não sentes falta da festa e das loucuras, porque tens super nova e da vida social e não sei o quê", mas é que eu já fiz tanta loucura, sabes? Já fiz tanta coisa, trabalhei tanto na noite, já saí tanto à noite, já dancei, sabes? Já gastei saltos e rasos e tudo, já fiz mesmo tanta coisa, já vivi muito, sabes? Sinto que já vivi assim uns 70 anos de vida, nesse sentido de, sabes, de vida assim citadina, cosmopolita, sabes? Nesse sentido, que daí eu sinto que não preciso ou que não sinto mais falta disso para viver, porque, por exemplo, eu nunca trocaria neste momento e não me vejo a trocar no futuro o campo por a cidade, mas sinto falta da cidade, sabes? A cidade está em mim, eu não consigo ficar aqui um ano, eu moro numa quinta de retiro, né? Não, isto é mesmo isolado. Não me imagino aqui um ano, sabes? Só se estivesse com esse foco está em retiro, mas assim numa vida normal, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, tenho a necessidade de ir, nem que seja 2 dias, sabes? A passear na Baixa e de jantar fora e ouvir um concerto. Para mim, esse é o meu caminho do meio. Aqui é que a exceção seja essa vida mais cosmopolita e que a regra seja mais esta vida de pé na terra. É isso que me preenche. É um equilíbrio, não é? Encontrar aquele equilíbrio que funciona. Sim, 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 que vai ser diferente para cada um e que vai ser diferente, mesmo em cada pessoa, consoante a fase de cada pessoa, mas lá está, tendo em conexão sempre com essa verdade e com esta consciência, vamos percebendo os sinais e vamos percebendo aquilo que é melhor para nós a cada fase da nossa vida. Obrigada, Maria, por esta partilha. Obrigada, Daniela.